Boa noite. No Globo Repórter de hoje, mais uma extraordinária aventura do projeto Globo Natureza. Um safari pela selva africana. Girafas, elefantes, antílopes e guepardos, os mais velozes entre todos os felinos. Nossos repórteres dobram o Cabo da Boa Esperança e alcançam o extremo sul do continente, onde dois oceanos se encontram. No mar, espetáculo de gigantes, baleias, tubarão branco e as ilhas que viraram refúgios no meio da água, porto seguro para os lobos marinhos, atobás, pinguins e a beleza das flores nativas. Qual o segredo deste surpreendente jardim botânico? Vamos começar nossa aventura? África selvagem. A savana é para os fortes, mas para sobreviver aqui, até eles precisam se camuflar. Um dia é da caça, o outro do caçador. É uma luta constante entre a vida e a morte. Vegetação seca, troncos e galhos retorcidos. Tem momentos que parece sertão nordestino, a caatinga, árvores cheias de espinhos. E é surpreendente nos safaris é que você vai e de repente surgem os animais. A selva é deles. Cada um tem um trunfo diferente e se defende como pode. As girafas enxergam longe, são as mais altas. Tamanha vantagem também garante o alimento farto. Poucos animais alcançam a copa das árvores. Elas vivem em grupos e dormem de pé mesmo. Só tiram cochilos rápidos. A vigília constante é uma arma poderosa. Aumenta a chance de escapar depressa no caso de algum predador aparecer. E eles podem estar logo ali, à espreita. Os guepardos parecem não ter dificuldade para dormir, mas a todo instante eles erguem o pescoço para saber o que está acontecendo ao redor. Durante o nosso safari, um encontro marcante. Estamos ao lado de 3 chitas, o guepardo. No momento de descanso, não tem quem diga, vendo esses animais assim tranquilos, são os mais rápidos do planeta. Chegam a alcançar 105 km por hora, os grandes caçadores da savana. O arranque e a força dos guepardos são admiráveis. Coisa de quem está no alto da cadeia alimentar. O contato frente a frente com um felino pode ser uma experiência fatal. Qualquer movimento atrai a atenção dos bichos. O kudu é um dos maiores antílopes africanos. Olhando assim, nesta área aberta, parece ser um alvo fácil. Mas entre os galhos, até os chifres se misturam à paisagem. E ele se confunde com a vegetação da savana. A nossa presença, mesmo silenciosa, desperta os sentidos dos animais. É a lei da selva, alerta máximo. Hakuna Matata. Este é o javali africano. Hakuna Matata. Ain't no pain. Ele ficou famoso nas telas do cinema. Era Pumba, amigo do Rei Leão. Hakuna Matata. Na vida real,
a África é o cenário de muitas histórias assim. Durante o safari, vimos de perto como a cooperação entre os animais garante a sobrevivência e a saúde das espécies. Esses pássaros de bico vermelho vivem junto com as zebras. Tiram carrapatos, limpam até as orelhas. Andar em bando também é muito importante. Os macacos cuidam uns dos outros. Ficar sozinho, cada qual no seu galho, é muito arriscado. Mas a agilidade e a rapidez são o ponto forte desses primatas. Bem diferente dos hipopótamos. Para um bicho tão grande e pesado, é difícil sumir na paisagem. O jeito é entrar na água e ficar só de olho, observando tudo. Já as corujas parecem até que vivem distraídas, mas deve ser um truque para não despertar a atenção dos predadores. Muita gente acha que a coruja é um bicho feio, mas isso é uma grande injustiça. Vejam a beleza daquela ave. É uma coruja jovem africana. As fêmeas desta espécie são maiores que os machos. No reino animal, a grande beleza está na adaptação. O meio ambiente pode parecer hostil, mas o segredo está no equilíbrio. E a savana é apenas uma parte do grande continente africano. Ao longo de nossa expedição, a paisagem foi se transformando. Diante de nós, um mosaico de cores e formas exuberantes. Bem longe da vegetação seca e retorcida, a água dos rios esculpiu esses paredões e formou esse monumento de rocha. Bordas arredondadas, pequenas grutas, piscinas naturais. O Blyde River Canyon, na África do Sul, é um dos mais belos do planeta. Do alto dos penhascos, vimos o rio passando lá embaixo. – 1.800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Subimos a montanha a pé. E aqui no topo, nós vamos entrar por essa fenda para ter uma visão panorâmica. Janela de Deus é o nome desse lugar. Dá para ver a perder de vista. Só que hoje há uma fumaça muito grande em função das queimadas nesse tempo de seca. Mas quando está limpo aqui, é possível ver até Moçambique, o país vizinho. Tudo isso faz parte da cadeia montanhosa de Drakensberg, que quer dizer montanha onde vive o dragão. Que lugar privilegiado! Atravessando o país, vimos de perto árvores que parecem sentinelas, vigiando a estrada. Elas resistem ao vento, ao sol e às noites geladas. A África e sua natureza poderosa, que faz brotar a vida até entre as rochas e a terra seca. Esta é uma floresta típica de árvores de aljava, do mesmo gênero da babosa encontrada no Brasil. Árvores como estas resistem até 250 anos, mas têm dois predadores naturais. O porco-espinho, que rói o tronco das árvores em busca da umidade em tempo de seca, e os macacos babuínos, que comem as coroas no topo das árvores. Se resistirem aos predadores, elas podem crescer até 9 metros de altura. Essa espécie está ameaçada
e é protegida por lei na África do Sul. O néctar das flores atrai insetos, aves e borboletas. Na época mais seca, as folhas suculentas garantem água para os animais, como os macacos babuínos. Seguimos em frente e chegamos até onde os grandes animais não entram. E ainda bem, imaginem um elefante passando nesse bordado tão florido. Nesta parte do território africano, embarcamos num safari muito diferente. Um safari de flores. Nós estamos andando num tapete colorido de flores. É que essa região é especial. New Vaudeville é onde tem a maior diversidade de flores na África do Sul. E nós estamos aqui com um biólogo e geólogo, Eugene. Ele é responsável por toda essa área do Jardim Botânico Nacional. Ele está explicando que esse é um ano especial. Choveu muito e essas flores dependem de chuva. Algumas resistem, outras morrem como a margarida, mas ficam as sementes e depois elas voltam a florescer. Todas essas flores estão renascendo numa área desértica de pouca chuva. These are mostly daisies. Há vários tipos de margaridas aqui. Big mix of daisies. Vermelhas, amarelas, brancas, rosadas. Conforme a luz do sol, as cores ficam ainda mais vivas. É extraordinário. Mas o que é ainda mais impressionante é o que não estamos vendo. Muitas dessas flores têm estruturas subterrâneas chamadas de bulbos. That one there is a bulb. Eles são reservatórios de nutrientes. Por isso os bulbos são tão importantes. Eles desenvolvem uma técnica para sobreviverem no semiárido. Durante a estiagem, as flores desaparecem como se estivessem mortas. Mas com as primeiras chuvas, elas renascem e os campos ficam assim. É uma explosão de cores. Além da área do Jardim Botânico, há muitas propriedades particulares onde brotam essas flores. Uma fazenda com a imensidão de 7.000 hectares, repleta de flores. Flores nativas. Ninguém plantou esse jardim e cada ano florescem em toda essa região. William é o dono da fazenda. We can't plant everything with rooibos tea. Ele conta que as plantações de chá dividem o espaço com as flores nativas. You have to preserve. O turismo é um bom negócio e ajuda na preservação. É um lugar muito especial e uma responsabilidade muito grande. Cuidar dessa maravilha para as próximas gerações. E uma dessas flores é o orgulho da comunidade. Blue Pride of New Vaudeville. Esta em especial é o símbolo de New Vaudeville, a capital dos bulbos. Um tesouro que está ali debaixo da terra, bem protegido. O reino vegetal também sabe se defender, no frio ou no calor escaldante, nos campos floridos ou na savana. A África é uma terra de extremos. Durante 30 dias, nós atravessamos a África do Sul por rodovias asfaltadas e também por estradas de terra como essa. Agora, nós estamos passando nas montanhas e vocês devem estar estranhando porque Fábio está dirigindo do lado direito. Aqui é mão inglesa. Do lado esquerdo fica o carona. Herança dos tempos da colonização britânica. Subimos a encosta e a paisagem se revela.
E no topo da montanha, um canhão de sinalização muito antigo, que hoje representa apenas um símbolo de defesa, de respeito pela natureza. Tudo aqui parece e merece ser divino. Esta é uma das montanhas sagradas da África do Sul, de preservação ambiental, uma vegetação intocada, nativa e de grande raridade. Lá embaixo, West Cape, o grande vale, onde são produzidos mais de 98% dos vinhos sul-africanos. Lá embaixo, os fazendeiros podem plantar, mas aqui em cima, ninguém pode tocar em nada. Flores como esta dependem do fogo para sobreviver. When the fire comes through, it heats O calor faz a planta liberar as sementes. floats open and releases its seeds. Depois que a vegetação é queimada nos incêndios naturais provocados por raios, as flores renascem de forma exuberante. Mais de 900 espécies de 70 famílias foram coletadas na montanha, sendo que 10% estão ameaçadas de extinção. Essas plantas são chamadas de fynbos, uma vegetação que só existe na África do Sul. Lá embaixo, as parreiras ainda estão crescendo. O produtor de vinhos diz que é um bom negócio e que as pessoas preocupadas com a preservação do planeta, ainda que paguem mais caro, preferem vinhos feitos de forma sustentável. Sustainable way. Amazing commitment to conserving nature. Shelley explica que a maneira como se cultiva a terra faz toda a diferença. É preciso respeitar os recursos naturais, os corredores que dão passagem à fauna africana e ainda fazer um vinho maravilhoso. The wine is so amazing. No extremo sul do continente, o encontro dos oceanos Atlântico e Índico e o espetáculo dos gigantes submarinos. Voltamos já já. Estamos bem no fim da África, no extremo sul do continente. Aqui foi construído este mapa da África, com as montanhas mais altas, o Kilimanjaro, bem na fronteira do Quênia com a Tanzânia, Namíbia, Moçambique, Botsuana, e estamos entrando na África do Sul para localizar onde estamos agora. Aqui, ó, Cabo das Agulhas, e ao lado, o Cabo da Boa Esperança. Grandes navegadores desbravaram essas águas turbulentas na época dos descobrimentos. E eles fizeram história. Passar por aqui era como enfrentar o fim do mundo. E viajar por mares nunca dantes navegados. Em 1488, Bartolomeu Dias foi o primeiro português a dobrar o Cabo da Boa Esperança. Ele abriu o caminho marítimo para a Índia. 10 anos mais tarde, Vasco da Gama chegou até lá. Finalmente, em 1498, conseguem chegar finalmente a Goa, que era o ponto, sonho que os portugueses queriam, descobrir a tal rota marítima para a Índia para começar o negócio das especiarias, porque naquele tempo era um negócio muito lucrativo, então toda a gente, na verdade, queria realmente conseguir esse negócio, essa rota. Muita gente acha que o extremo sul do continente africano é o Cabo da Boa Esperança, mas é no Cabo das Agulhas que o vento faz a curva. Este sim é o grande divisor de águas. Um marco inesquecível. Uma comissão de cientistas estabeleceu que aqui é o encontro dos oceanos Atlântico e Índico. Tem até um monumento para marcar no sul da África, aonde fica o encontro dos oceanos. Ali já estão as águas
do Índico. Olhando assim de longe, até parece que é o mesmo oceano. A junção desses gigantes revela uma vida marinha riquíssima. Vamos em busca das baleias. Aqui o barco entra no mar já com os passageiros a bordo. Avançamos mar adentro até que avistamos o primeiro sinal das baleias. As baleias vêm da região austral até a Bahia, no sul do continente africano. Permanecem aqui durante aproximadamente 6 meses, de julho a dezembro. Estas baleias são da espécie franca austral. Seguimos o rastro desse grupo. É grande a movimentação na água. Flagramos 4 machos ao redor de uma fêmea. O ritual é assim: uma baleia pode acasalar com até 5 machos seguidas vezes. As fêmeas têm um filhote a cada 3 anos. A população está aumentando. Na última temporada, foi registrado um recorde. 1.300 baleias chegaram até aqui, em Gansbai. Do alto desse penhasco da cidade, é possível vê-las também. Os filhotes nascem nessas águas mais rasas, em baías protegidas de predadores, como orcas e tubarões. Mas até os grandes predadores do mar estão ameaçados. E muita gente vem até a África do Sul para encontrar o tubarão branco. Pergunto ao nosso guia o que ele faria se um dos grandes brancos viesse na direção dele. Ele parece rir de nervoso, mas quando pergunto se ele gostaria de ter outro tipo de trabalho, ele diz que tem o melhor emprego do mundo. E ainda mergulha de graça. Por que iria querer trabalhar de 9 às 5 em outro lugar? Quem conhece o mundo maravilhoso do fundo do mar pode compreender. Mas para os turistas que pagam para ver, essa é uma experiência cheia de suspense. Será que o temível tubarão branco vai aparecer? Os pássaros estão aqui, voando ao redor do barco, e os seres humanos ali dentro das gaiolas. Aqui o papel se inverte. Eles estão esperando a chegada do tubarão branco. E as aves ficam cercando o barco, atraídas pelas iscas. É muita isca no mar para atrair o tubarão branco. A Bahia é um dos pontos onde tem a maior visitação de tubarão branco. Eles já foram muito mais. Depois a população diminuiu porque as orcas entraram em ação. Você pensa que o tubarão branco não tem predador? Tem sim, a orca. E muitos deles desapareceram. Até agora não chegou nenhum. E eles ali com roupas especiais, máscaras, todo mundo esperando, na expectativa de que surjam as feras do mar. Essas imagens mostram alguns tubarões se aproximando de gaiolas submersas. Eles chegam bem perto. Mas atualmente, nem mesmo as iscas garantem que eles apareçam. Aquela desistiu, talvez pelo frio da água. Aos poucos vai havendo desistência, talvez medo, e até agora não surgiu nenhum grande branco. O ambientalista Reni Otton nos conta que no ano anterior eles encontraram 4 tubarões com sinais de ataques de orcas. Last year we've lost 4 sharks to orca. Há um oceano entre nós, no Brasil, e a África.
mas os animais não conhecem nossas fronteiras. Em janeiro deste ano, elas foram vistas nas praias do Rio de Janeiro. Apesar da fama de baleia assassina, as orcas nem são baleias. Elas pertencem à família dos golfinhos. Caçam em grupo, o que diminui ainda mais a chance das presas escaparem. Por isso, fica difícil até para o tubarão branco. Para os pesquisadores, o mistério continua. Para onde estão indo os tubarões brancos da África do Sul? Alguns acreditam que as mudanças climáticas podem estar levando os grandes tubarões para caçar em outras regiões. E tem mais. Os barcos de pesca também estão competindo com eles pelo mesmo objetivo: os tubarões menores, uma das comidas favoritas dos brancos. Mesmo assim, o cardápio é variado. Na África do Sul, há muitas colônias de lobos marinhos. Esse é um dia muito frio, não gostam de entrar na água, mas hoje estamos a entrar no tempo de reprodução. Então vamos lá. Os lobos marinhos são curiosos e logo aparecem. Eles são muito brincalhões. Gostam de se exibir para os mergulhadores. Fazem evoluções como se estivessem se apresentando num espetáculo submarino. Famílias inteiras se concentram nessa área, no sul do continente africano. Os lobos e as focas são alimentos dos tubarões brancos. No limite entre os oceanos, a vida marinha é ainda mais surpreendente. As correntes marítimas fazem toda a diferença. Nosso guia explica. Basicamente, esse encontro dos oceanos é feito entre as duas correntes principais aqui, que é a corrente fria de Benguela, que vem da Antártica para cima, que é uma corrente lenta, fraca, com temperatura de cerca de 14 graus, fria, permanente. E eu encontro com a corrente quente de Agulhas, que já vem desde o canal de Moçambique, que é uma corrente muito mais forte, muito mais rápida e uma temperatura média de 20 a 22 graus. Olhando assim, difícil saber se estamos no Atlântico ou no Índico, mas debaixo d'água há muitas diferenças. E agora nós vamos fazer uma série de mergulhos nas florestas de alga dessa região do sul da África. São algas gigantes. E também nos navios naufragados durante as grandes tempestades. Essa roupa, com essa cobertura, o corpo todo coberto, é em função da temperatura da água, que em alguns lugares está em 10 graus, em outros chega a 14 graus. Nós vamos descer primeiro na floresta de algas. Mergulhar com capuz é complicado, mas é para proteger a temperatura da água. Na costa oeste da África do Sul, o Oceano Atlântico parece nos levar a outro planeta. Vegetação bem alta, um jogo de luzes e sombras. É como se fosse um labirinto submerso. As florestas de algas cobrem cerca de 1000 quilômetros da costa e abrigam diversas espécies. As águas frias da corrente de Benguela provocam um fenômeno chamado ressurgência. As camadas mais profundas do oceano, ricas em nutrientes, sobem para a superfície, o que ajuda na reprodução das espécies. Resultado: colônias maiores de animais marinhos mais fortes. Já na costa leste da África, o Oceano Índico ganha em diversidade de cores e espécies. Um aquário natural espetacular. Por causa da corrente Agulhas, os corais típicos dos trópicos
convivem na mesma latitude com os pinguins e os lobos marinhos da África. Eles nadam logo ali ao lado, na costa oeste, nas águas geladas do Atlântico. Que selou o destino de muitos povos e de todos que se aventuraram por esses mares. A Ilha Proibida. No refúgio dos lobos marinhos, não há espaço para o homem. É daqui a pouco. Olhando do alto, parece uma ilha deserta. Um amontoado de pedras no meio do oceano. Mas esse lugar tem dono. Aliás, são milhares de donos. E eles estão bem ali. Esta é uma ilha proibida ao acesso de pessoas. A ilha pertence aos lobos marinhos. São mais de 50 mil, uma das maiores colônias na África do Sul. Os lobos marinhos já foram muito caçados, mas aqui eles estão protegidos. Passam a maior parte do tempo na água. Em terra firme, eles relaxam. Aproveitam a maré de sorte e o dia de sol. Mas os lobos marinhos não moram só aqui. Neste outro ponto do oceano, eles são obrigados a dividir o território com milhares de vizinhos. Chegamos à Ilha dos Pássaros, na costa oeste africana. Mais de 20 mil aves marinhas se concentram aqui no verão. Predomina a espécie atobá do Cabo. É da mesma família dos atobás em ilhas brasileiras, como Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Abrolhos. Em setembro, começa o período de reprodução. É neste santuário o local de reprodução da vida. Há alguns anos, houve um combate entre os lobos e os pássaros que viviam aqui. Os donos da ilha saíram voando. Trazer as aves de volta não foi fácil. Depois do ataque dos lobos marinhos, o berçário nunca mais foi o mesmo. Por isso, chamaram um guardião para tomar conta da ilha. Os lobos marinhos são os grandes predadores dos atobás. Eles sobem as pedras e atacam as aves. O conservacionista Ives, diariamente, tem a rotina de afastar os lobos. Ele faz isso há muito tempo, porque em 2005, toda essa colônia foi exterminada. Os lobos acabaram com os atobás. Não há uma cerca para separar os animais. Keep a space between the birds and the seal. Apenas uma linha imaginária entre as rochas. Lobos marinhos de um lado, aves do outro. At this moment, this little environment is very stable. Ives explica que nesse momento o ambiente está em equilíbrio. Mas nem sempre é assim. Esta é a maior colônia de pinguins da África do Sul, cerca de 3.500 só nessa parte do Atlântico. Mas a população já foi bem maior. É que essa espécie está em ameaça de extinção. Imaginem só, lobos marinhos, orcas, tubarões.
Todos os grandes animais marinhos que vivem aqui se alimentam desses pequenos pinguins. Em terra firme, eles parecem desengonçados e vulneráveis. Mas no mar, eles são exímios nadadores. Rapidez e agilidade na crista da onda. Mas como se não bastassem os predadores naturais, durante muito tempo, os pinguins perderam para nós, seres humanos, na disputa pelo guano. O guano é esbranquiçado, já foi chamado de ouro branco. Riquíssimo em minerais, é formado pelo acúmulo de excrementos de aves. E muita gente utilizava o guano como fertilizante. The farmers are using the guano for fertilizers into the lands. Mas os pinguins precisam do guano para esconder os ninhos e proteger os ovos, que podem ser atacados por outros animais. Por isso, o ambientalista defende a importância da educação, para que as crianças saibam como proteger os pinguins africanos no futuro. Em 2015, foi criado um santuário para recuperar a espécie. Pinguins feridos são resgatados e trazidos para este centro de reabilitação. Aqui, eles são alimentados até que se fortaleçam e possam voltar a nadar livremente. Chegar até esta pequena ilha é uma conquista. Assim que pisam na areia, procuram uma saída para o mar. Logo, os pinguins africanos ganham de volta o oceano de águas transparentes. Um grande momento na pequena ilha dos pinguins. Um brinde à África do Sul. Séculos de dominação e conquistas. O clamor e a luta pela liberdade. Um país que nos conduz a uma viagem no tempo e que vai marcar para sempre a história do planeta. E você fica agora com o Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Amanhã, nossa seleção em testes para a Copa América, Brasil e Panamá. Em seguida, as atrações do Caldeirão do Hulk.